Querida Irmandade, a paz de Deus. Vamos dar sequência no nosso raciocínio e nessa sequência agora nós vamos falar sobre quem foi o apóstolo Paulo. Mais uma evidência do nosso Senhor Jesus ressuscitado para aumentar a nossa fé e a nossa crença e para tirar as nossas dúvidas. Quem foi o apóstolo Paulo? Pois bem, o apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. Ele foi o apóstolo dos gentios. Melhor dizendo, ele é apóstolo de Cristo, mas o seu ministério foi entre os gentios. Então o jovem Saulo, perseguidor dos cristãos, antes de Paulo, seu nome chamava Saulo. Aqui, mais uma vez, Deus muda o nome das pessoas, né? E um dia diz que vai mudar o nosso nome também. Está escrito lá em Apocalipse, nós vamos ver mais para frente, que o Senhor vai dar um novo nome para nós. Esse nome que nós carregamos aqui, o Senhor vai trocar, vai dar um novo nome. E olha quantas pessoas já trocou os nomes. Agora nós vamos falar do Saulo, perseguidor dos cristãos. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja, na sua campanha contra os cristãos. Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1 e 2. Agora vamos falar de uma grande viravolta na vida de Saulo, a conversão. Um dia, enquanto ele ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou, e Saulo ouviu uma voz que lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Essa era a voz de Jesus. Jesus perguntando para Saulo: Saulo, por que tu está me perseguindo? Nós podemos confirmar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versos 4 a 6. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado para ele, para ir até Damasco e procurar na casa de um servo de Deus lá e ficar por lá. Ele estava cego, não via nada. Então Jesus enviou um homem chamado de Ananias para falar com Saulo. E Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Olha o milagre que um servo de Deus, através das mãos de um servo de Deus, Jesus fez esse milagre
para Saulo ver quem era Jesus. Ele tornou a ver e foi batizado. Fez um pacto com o Senhor, não é? Nós vamos confirmar isso aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 17 a 19. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Deus muda as pessoas, num piscar de olho. Logo, Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, Barnabé. Ele os convenceu que Saulo tinha realmente se convertido, mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa de sua conversão. Por isso a igreja enviou Saulo para a cidade de Tarso. E que coisa? Os cristãos tinham medo dele porque ele era perseguidor. Daí Barnabé convenceu os irmãos, né, dali de Jerusalém, que Saulo tinha se convertido realmente. Mas o que aconteceu? Os judeus, né, e os romanos queriam matar Saulo, porque ele abandonou a sua crença, agora virou cristão também. Então estava jurado de morte. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16 confirma essa passagem. Paulo, o escritor, depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, de Romanos a Filemão. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas ou serviam como cartas circulares dirigidas a diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre a salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos que leem a Bíblia. Todos que liam a Bíblia, ele encorajava. E hoje, através de seus escritos, ele está encorajando a nós também. Né? E todos aqueles que, porventura, pela misericórdia de Deus, tomar conhecimento dessa palavra, os ensinamentos de Paulo está nos ajudando a se tornar um cristão verdadeiro. Amém? Glória a Deus. E o ministério de Paulo? Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, depois o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. A primeira viagem de Paulo, na sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas por tentar impedir sua missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Nós vamos confirmar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 9 a 11. Depois eles foram para a Pérgia e seguiram para a outra Antioquia, da Psídia. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé da Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses e tentou lhes oferecer sacrifícios.
Nós podemos confirmar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, verso 11 a 13. Quando pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideia e apedrejou Paulo. Mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe, depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado antes. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para debater sobre as cerimônias judaicas. A igreja decidiu que não era necessário obedecer à lei de Moisés. Paulo e Silas voltaram para Antioquia com essa mensagem que alegrou os gentios. Mais tarde, Pedro visitou Antioquia e Paulo o repreendeu por sua hipocrisia de manter as aparências apenas quando outros judeus estavam por perto. Vemos em Gálatas, capítulo 2, no verso 11 e 13. Quando estava preparando a segunda viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé. Por isso eles foram por caminho separado, e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Em Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para a região de Macedônia. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 9 e 10, lá eles foram presos e depois libertos, miraculosamente por um anjo, convertendo o carcereiro. De seguida foram para Tessalônica, depois foram para Bereia, onde as pessoas analisaram tudo que Paulo disse e muitos creram. E como que as pessoas analisaram? Procurando nas escrituras, na verdade, para ver se Paulo estava falando mesmo que era verdade. É por isso que nós não devemos ouvir muitas palavras que saem da boca das pessoas. Nós precisamos ver nas escrituras sagradas se aquilo que a pessoa falou é realmente aceitável pela Bíblia, certo? É o trabalho que nós estamos fazendo. É um raciocínio de acordo com as sagradas escrituras, certo, irmão? E mais tarde Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria na cidade. De Atenas ele foi para Corinto, onde ficou um tempo com Priscila e Áquila. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador libertou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para Antioquia. Em breve nós vamos dar continuidade falando sobre a terceira viagem de Paulo. Até breve.